Olá! Sabe aquele monte de números, planilhas, dados brutos? Hoje a gente vai descobrir como transformar tudo isso em decisões. Decisões inteligentes que realmente fazem a diferença. Pois é, essa é a pergunta de US$ 1 milhão, né? Como é que se sai de uma planilha, às vezes gigante, cheia de números, para uma ação estratégica de verdade? Bom, a resposta para isso tem nome e é um processo super poderoso, a análise de dados. E olha, análise de dados é bem mais do que só fazer conta. É um processo, sabe? Com começo, meio e fim. A gente inspeciona, limpa, transforma e modela os dados. Tudo isso para quê? Para encontrar informações úteis que ajudem a gente a tomar decisões melhores. No fundo, a arte de encontrar sentido no meio da bagunça de informações. Então, o nosso roteiro de hoje é esse aqui. Primeiro, a gente vai entender direitinho o que é análise de dados. Depois, vamos falar sobre conhecer os dados, a matéria-prima de tudo. Em seguida, como preparar o terreno para a análise, descobrir os famosos insights e, por fim, como mostrar tudo isso de um jeito que todo mundo entenda. Ok? Vamos começar pelo começo, então. O que é, afinal, análise de dados? É legal pensar nisso como um processo, com passos bem claros e definidos. Basicamente, esse processo todo se apoia em três grandes pilares. O primeiro é a coleta, que é simplesmente juntar os dados de tudo quanto é lugar. Depois vem a limpeza, e essa parte, gente, é muito importante para garantir a qualidade do resultado. E por último, a transformação, que é quando a gente organiza tudo para que os dados comecem a fazer sentido, a contar uma história. Beleza, agora vamos para a segunda parte, conhecer os dados. Pensa assim, os dados são a sua matéria-prima. É que nem o chefe de cozinha, sabe? Ele não sai cozinhando sem antes olhar, cheirar, sentir os ingredientes. Com dados é a mesma coisa. É impossível fazer uma boa análise sem entender de verdade com o que a gente está lidando. E conhecer os dados na prática é fazer as perguntas certas. É olhar para aquela tabela e pensar, tá, o que significa cada uma dessas colunas? Isso aqui que eu tenho realmente me ajuda a encontrar a resposta que eu procuro? Será que não está faltando alguma informação importante aqui? E claro, procurar por aqueles erros que saltam aos olhos, sabe? Isso tudo já nos joga direto na terceira parte, a preparação para a análise. Aqui é onde a gente constrói a base, o alicerce de tudo. Pular essa etapa é como tentar construir uma casa num terreno todo torto e instável. Não tem como dar certo, né? O resultado final vai ficar todo comprometido. No dia a dia, preparar os dados é isso. Tirar a linha duplicada, dar um jeito naquelas células que estão em branco, corrigir errinhos de digitação, sabe? Padronizar as datas, os números. Eu sei, pode parecer um trabalho meio chato, meio braçal, mas é esse cuidado que garante que a gente possa confiar no resultado final. Essa aqui é a regra de ouro, gente. Tem até um ditado na área que é: lixo entra, lixo sai. Simples assim. Se os dados que alimentam a análise são ruins, o resultado vai ser ruim. E tomar decisões com base em dados sujos pode sair bem caro. Pensa em estoque parado, promoções que não funcionam, oportunidades que passam batido. Por isso, não tem jeito. Análise de verdade precisa de dados limpos. Ok, base pronta, dados limpinhos, agora a gente chega na parte onde a mágica acontece. A quarta etapa, a descoberta dos insights. É aqui que a gente pega aqueles dados e transforma em conhecimento de verdade, em algo prático. Para ficar mais fácil de entender, vamos usar um exemplo bem simples, uma loja de calçados. Tudo, absolutamente tudo, começa com uma boa pergunta. Uma pergunta de negócio. Não precisa ser nada complicado. Pode ser algo bem direto como, afinal, quais são as categorias de calçados que a gente mais vende aqui na loja? E aí, os dados respondem, de forma clara, sem achismo. Olha só, a categoria tênis representa 40% de todas as vendas. Percebe? Isso não é um palpite, é um fato, tirado direto dos números. Um fato como esse leva direto para uma ação. Poxa, se tênis vende tanto, o que a loja tem que fazer? Focar o estoque e as promoções nessa categoria. Claro, é assim que um insight vira lucro. É um ciclo, saca? Pergunta, dado, insight e ação. Vamos fazer de novo. Outra pergunta super simples, mas que é crucial para uma loja de calçados. Quais são os tamanhos que mais saem, que a gente precisa ter mais em estoque? E de novo, quem responde? Os dados. O tamanho 38 é o campeão de vendas, representando 25% do total. Ou seja, 1 em cada 4 pares vendidos é tamanho 38. A ação aqui é óbvia, né? Ajustar o estoque. É garantir que o tamanho 38 nunca, jamais, falte na prateleira. Com isso, a loja não perde vendas e deixa os clientes felizes. Simples, direto e, o mais importante, baseado em fatos. Ok, vamos para mais uma análise super importante, o famoso
ticket médio, que nada mais é do que a pergunta, em média, quanto cada pessoa gasta quando vem comprar aqui na loja. Aí a gente roda a análise e tá lá o número, R$ 120. Só essa métrica sozinha já diz muita coisa sobre como as pessoas compram. E saber esse número já abre a porta para um novo objetivo. Como a gente faz para aumentar esse valor? A ação pode ser, por exemplo, criar combos do tipo compre um tênis e leve uma meia com desconto, ou dar descontos progressivos, qualquer coisa para incentivar um gasto um pouquinho maior. Muito bom! Com tudo isso, a gente chega na nossa última parte, a visualização do resultado. Porque, vamos combinar, não adianta nada encontrar um monte de coisa legal nos dados se ninguém conseguir entender, né? É preciso saber comunicar isso. E aí que entram os gráficos e os visuais. Eles são ferramentas poderosíssimas. Um bom gráfico pega uma tabela que parece super complicada e transforma numa história visual, algo que qualquer um bate o olho e entende em segundos. O foco é sempre esse, clareza. Então, pensa só, quando a gente pega todas essas análises que fizemos, qual categoria vende mais, os tamanhos mais populares, o ticket médio, e junta tudo num lugar só, de um jeito organizado, visual, fácil de consultar, qual é o nome que se dá para isso? Um dashboard. É isso. Pense nele como o painel de controle do negócio, sabe? A central de comando para tomar decisões inteligentes, com tudo que é importante ali, na mão. E isso tudo nos deixa com uma última pergunta para pensar. Que outras histórias fantásticas estão aí, escondidas nos dados, só esperando alguém para descobrir?